Eu preciso entender como que eu vou passar pelo processo, coisa que às vezes é que eu passe por ajuda, que eu tenha uma ajuda. Se eu não consigo passar sozinha, eu preciso de obter a ajuda de alguém que possa me direcionar para o perdão, o processo do perdão. É muito doloroso. E às vezes eu prejudico aquela pessoa porque eu tô com raiva. Nossa, é uma situação bem complicada quando existe um casamento. Essa situação do casamento, que você está com essa pessoa e você joga toda aquela raiva em cima dessa pessoa. E você quer prejudicar essa pessoa porque você tá com raiva. Ou você quer perdoar aquela pessoa, mas você bate nessa pessoa. Você maltrata essa pessoa porque você tem muita raiva dessa pessoa, porque essa pessoa outrora te prejudicou muito, outrora te trouxe muitas consequências, outrora te trouxe muitos problemas, e você ficou anos e anos e anos ali daquele jeito com essa pessoa, e talvez hoje você acaba maltratando essa pessoa porque você não consegue perdoar. São gatilhos que despertam em nós. São gatilhos. Infelizmente, são gatilhos que são despertados em nós. Erro ou sofrimento causado por outra pessoa ou por si mesmo. Ao perdoar alguém, decide romper com um ciclo de dor emocional e seguir em frente sem carregar os ressentimentos negativos que a situação deixou. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que não houve dano. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que não houve dano, mas sim mudar de forma como se lida com aquilo, optando por não deixar que a ofensa continue a dominar os pensamentos e emoções. Bom, na última aula, esse próximo domingo, nós vamos ter aquela dinâmica, aquela conversa, e a gente vai poder falar sobre essa situação aí, sobre a gente tá descobrindo como que a gente vai lidar com a questão do perdão, como que a gente vai lidar com essa situação toda aí sobre o perdão. O perdão também pode ter impacto direto nas relações humanas. Ela permite a reconstrução de confiança, a reconciliação entre pessoas e o fortalecimento de vínculos afetivos. Bom, infelizmente, nem todos os vínculos afetivos vão ser reforçados. Muitos são, porque a transformação, a ressignificação de ambos acontece, mas existe a ressignificação de um, mas do outro não. Acontece de um liberar o perdão, o outro falar que perdoa, mas ela continua trazendo problemas, ela continua causando problemas. E aí não tem como você ter aquele vínculo afetivo. Às vezes não tem como, porque para você guardar a si mesmo de outros problemas, de novos problemas, de surgirem novas situações, novas confusões, novos problemas, é melhor que você se resguarde. Melhor que você não fique abrindo a porta para essa pessoa ficar entrando. Infelizmente, acontece isso. Porque nem todos querem passar pelo processo da mudança. Nem todos. O perdão por palavras não vai mudar nada. É necessário liberar com a boca, mas deixar trabalhar dentro. Ou seja, tirar todo o lixo, tirar toda a dor, tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, todo podre. É necessário tirar o lixo de dentro para ressignificar, para trazer coisas boas, coisas novas, que já eram para estar em nós, que já eram para estar dentro de nós, e a gente criou aquele bloqueio pela falta do perdão. E não é só, eu como já entendendo, como profissional, nessa área, estudada, ainda
quero envolver, quero me desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais. Você acha que eu não tenho problemas? Eu tenho problemas a serem resolvidos. Problemas familiares que a gente tenta resolver, procura uma estratégia aqui, procura uma estratégia ali, e às vezes não consegue, porque a pessoa ela não abre espaço para resolver aquilo. Infelizmente, e aí não tem como. Não tem como, é complicado, porque isso exige de ambas as partes. Isso exige de ambas as partes. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Lembra da porta, a porta estreita, a porta larga? Não são todos os que vão entrar pela porta estreita, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Você pode ter conhecimento de muita coisa, você pode ser inteligente, você pode saber de muita coisa, você pode ser uma pessoa estudada, ter uma boa oratória, mas se não houver a transformação, a ressignificação, o valor do perdão, Deus diz na sua palavra que Ele também não vai me perdoar. E eu achando que eu sou uma pessoa que perdoou, quando chegar lá na porta, quando chegar lá no dia, eu vou ter uma grande surpresa. Aí eu vou dizer, mas eu me formei em psicanálise, mas eu estudei a ciência, a neurociência, eu me tornei doutora em psicanálise. Dentro da Bíblia eu aprendi muita coisa. E ele vai dizer, olha, o seu coração não estava em mim, aparta-te de mim. Porque você sabe que você não perdoou, então não tem como eu liberar isso para você. Infelizmente, eu vou falar, essa é uma realidade que até mesmo não como temor, mas como muito medo, né, de ter que olhar para minha própria vida e ter que buscar a ressignificação, de buscar uma transformação, por achar que eu tenho conhecimento. Eu posso citar versículos bíblicos, eu posso dar um show de aula para qualquer um, eu posso estar em público, eu posso subir em cima do palco, em cima do altar, eu posso ter 50, 100, 200 pessoas me ouvindo e as pessoas me aplaudindo, falando em línguas, mas não vai resolver, porque isso é individual. Bom, eu vou trazer aqui, mostrar para vocês, né? Não agora, mas na última aula eu vou mostrar para vocês algumas coisas em relação à enfermidade, sobre o problema, e a gente vai estar falando sobre isso um pouco mais, tá bom? Então vamos continuar aqui. Bom, seguindo o slide, né? No slide a gente estava falando sobre o peregrino, e realmente muito necessário que você olhe em relação ao peregrino e que você analise, e eu quero na última anotado para a gente discutir sobre isso. E isso que eu estou passando aqui para vocês aqui é pela dificuldade que nós tivemos, mas é importante que a gente busque isso. Nós precisamos enfrentar nossas próprias sombras. Qual é a minha sombra? Quais são os nomes que eu dou para as minhas sombras? Eu peço que você também analise tudo isso. Quais são as minhas sombras? Quais são as suas sombras? Olha muito bem sobre isso. Vamos então pontuar algumas e talvez você consiga descobrir outras sombras que estão sobre você. Raiz materna e paterna. Abandono. Maus tratos. Abuso físico como espancamento. Abuso emocional. Forçar a virar adulto na infância. Nós não podemos pular as fases, porque se pula a gente tem problemas também sérios. O ciclo pode interferir nos passos a serem dados, e isso na fase adulta, tá? A falta das fases, a fase que a gente precisou
né, passar, principalmente pessoas mais velhas, com 60 anos para cima, até mesmo algumas pessoas assim, da nossa idade, de 45 anos para baixo, que teve dificuldade, que foram obrigadas a amadurecer mais rápido, a cuidar dos irmãos, né, como o irmão mais velho, porque o pai ou a mãe não podia estar ali obrigado, forçado a arrumar as coisas da casa e não podia sentar para brincar, ser criança, pulando fases, essas que vão trazer uma maturidade errada, vão trazer não questão de nós aprendermos, mas, ou seja, eu sou criança, porque eu estou em fase de mudança, em fase de crescimento. O meu cérebro, ele é infantil, o meu cérebro, ele é pequeno, o meu cérebro não compreende as coisas de pessoas adultas. Então, pessoas que passaram por essa fase e que pulou a fase da infância, ela foi obrigada, forçada a amadurecer rápido. E ali trouxe também problemas, gatilhos, problemas, né, na fase adulta. E isso pode ser resolvido. São gatilhos que às vezes ela age como uma criança em certas situações, em certas responsabilidades, e até às vezes ela mesma fala assim, nossa, poxa, por que eu fiz isso? Poxa, por que aconteceu isso? E às vezes ela não sabe, às vezes ela não entende, porque não houve uma resposta clara sobre aquele problema, sobre aquele gatilho que foi despertado nessa pessoa. Então é muito importante a gente observar isso. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho 2 filhos pequenos, um filho que já é pré-adolescente e tem uma menina de 4 anos, então eles precisam passar pelo processo da infância até a fase da adolescência, porque vai mudando a questão da puberdade. O organismo vai mudando, a mente vai mudando, a voz vai mudando tudo. E a gente precisa ficar atento a isso para não trazer sérias consequências aos nossos filhos. Infelizmente, muitos de nós passamos por isso e é necessário passar por tratamento. Ainda dá tempo de você ter uma ajuda profissional, né, para uma pessoa né, que tem ali a capacidade de trabalhar o inconsciente como psicanalista. Tem a capacidade de trabalhar o inconsciente. Ah, não, tô velha, não resolve mais não adianta mais não. Resolve sim, se quer morrer desse jeito, cheio de enfermidade, talvez tenha enfermidades que você pode se livrar dela. E é necessário a gente observar isso. É o valor do amor, o valor do perdão, a ressignificação sobre nossas vidas. O que pulou na sua vida? O que pulou na nossa vida? A gente pode ter um debate sobre isso. O que pulou na sua vida? Que pode ter interferido e hoje você acha que pode ter sido um gatilho, pode ter despertado um gatilho para você. O que pode ter acontecido? Que despertou um gatilho. Que talvez despertou vários gatilhos. Que fez com que você tomasse algumas atitudes erradas. Né, tomado algumas decisões que trouxe consequências para a minha vida. Coisas que aconteceram lá na infância que eu não consegui lidar, talvez eu tenha um problema, despertou esses gatilhos em mim, pela falta, né, do amor, que eu, né, precisava ter do pai ou da mãe, aquilo, eu culpei o meu pai, eu culpei minha mãe, eu culpei a Deus, eu me culpei. E hoje eu tô cheia de mazelas, cheia de sequelas, cheia de enfermidades, cheia de coisas, mas uma pessoa estudada, inteligente, e que se eu conversar com uma outra pessoa vai falar, nossa, como você fala bem, mas isso não muda nada, isso não vai me curar. Isso não vai me curar. O que vai me curar é eu ser tratada interiormente. É isso que a gente precisa aprender. Isso que a gente precisa entender, lidar com essas coisas. É importante que eu venha procurar isso, porque ninguém vai fazer isso por mim. É eu que preciso fazer interiormente, trabalhar em mim, para passar pelo processo da cura interior. Bom, vamos pular para o próximo, né? Os tipos de abandono.
E nesse tipo de abandono, o que eu posso ver aqui? Abandono material, afetivo, intelectual, refere-se à negligência das necessidades físicas, emocionais e educacionais de alguém. Perspectivamente, outros tipos incluem o abandono da incapaz. Abrange as 3 formas anteriores para pessoas legalmente impedidas de se defender. O abandono de idosos, que pode ser físico, emocional, financeiro ou institucional. O abandono material ocorre quando uma pessoa deixa de promover as necessidades básicas de subsistência de outra, como alimentação, vestuário, moradia, e no contexto familiar isso frequentemente se manifesta na falta de pensão alimentícia, ou seja, filhos, né, que são abandonados pelo pai e questão da pensão alimentícia. Você imagina o que causa na mente de uma criança e como que essa criança vai crescer? É culpando o seu pai, culpa também a sua mãe, porque vocês não ficaram juntos, você que nos afastou, você que não quis que meu pai ficasse. E até quando ela vai se tornar adulta, até ela entender que é, ela precisa buscar ajuda. Talvez tem gente que ela se fecha tanto, ela cria uma armadura sobre si e que ela não vai querer a ajuda de ninguém. Não, eu sou assim, eu nasci assim e pronto, acabou. Ela cria uma crença limitante e às vezes é uma dificuldade muito grande dela passar, dela aceitar a ser ajudada, dela aceitar a ajuda. E são ministros, pessoas importantes, líderes. É o que eu digo. De que adianta você ter tanta facultação? De que adianta eu ter tanta inteligência, eu ser estudado, eu ter tanta capacidade de poder expressar as coisas, sendo que dentro de mim está tudo travado, tudo fechado, está bloqueado, há uma escuridão, uma negritude, há uma treva dentro de mim, e aí eu não fui alcançada. E aí Jesus quer alcançar o meu interior e eu não deixo o meu interior ser alcançado. Mas eu quero alcançar as pessoas com a minha inteligência. Eu quero que as pessoas recebam a salvação, vão para o céu. Mas eu não passo eu não sou alcançado porque eu não quero. Porque ninguém pode me ajudar. Então eu preciso entender que eu tenho que passar pelo processo. Eu preciso deixar o orgulho, né, que criou esse bloqueio, que criou essa situação toda, e ver que se eu quero salvar muitas almas, eu preciso salvar minha alma. Eu preciso salvar minha alma. Isso eu falo por mim mesma. Eu preciso salvar a minha alma. E é muito importante isso. Vamos lá. O abandono afetivo, pai ou mãe que deixa de prestar assistência emocional aos filhos, seja pela convivência ou visitação periódica, poderá ter que pagar indenização por danos morais. Você acha que a gente não paga? Você acha que a gente não sofre as consequências? A gente vai sofrer de qualquer forma. Caracteriza-se pela negligência emocional e pela falta de afeto, atenção e suporte psicológico para o desenvolvimento de outra pessoa, especificamente a criança, né? A criança não entende, a criança não sabe, a criança ela sofre muito, né, pela falta de amor, a falta de carinho e isso vai trazer, né, problemas na fase adulta. Talvez ela convive com o pai, convive com a mãe, mas ela não teve aquele amor, aquele afeto, ela foi negligenciada, ela foi martirizada, ela foi maltratada, tudo que acontecia, ela era culpada, tudo que acontecia, é você que não presta, tudo que acontecia, você não vai mudar, você não vale nada, você não vai ter nada na vida, aí vai criando muitas imagens na cabeça da criança, ela vai crescendo com aquilo. São pais, infelizmente, traçam a vida daquela criança com sérias consequências na fase adulta.
E aí, quando aquela criança cresce, que ela vai entender que tudo aquilo que aconteceu foi por causa do pai ou da mãe, ela, muitas delas querem, né, falar assim, eu amo meu pai, mas meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. Hoje eu desperto esse gatilho por causa do que aconteceu na minha infância. Isso são coisas que podem resolver. Infelizmente, muitos descem à sepultura sem pedir perdão. Muitos descem à sepultura sem ter aquele encontro. Porque às vezes tem coisas que não está no nosso limite, não dentro de nós para resolver. Tem coisa que está dentro da outra pessoa que precisa ser resolvido. E existem coisas que nós conseguimos resolver, mas a outra pessoa ela bloqueou, ela não resolve. E nós não precisamos ficar com sentimento de culpa, dizendo, eu não consegui resolver o problema com aquela pessoa. Porque eu tentei resolver, a gente conversou, eu falei sobre problema X, sobre problema Y, e a pessoa não aceitou e morreu, desceu à sepultura, eu sou culpada. Como é que eu vou fazer sobre o perdão, sobre perdoar, sobre o valor do perdão? Como que eu vou fazer? E o sentimento de culpa, ele vai corroendo a vida dessa pessoa. Ele vai nos corroendo até trazer doenças para o físico, né? Do emocional para o físico. Aí é passar por um tratamento. E isso pode ser resolvido. Então, o que tem dentro de você? O que tem dentro de você que você pode colocar para fora? Se você tem dificuldade em leitura, né, em ler, né, por causa de alguma coisa que trouxe bloqueio, pega as imagens. Imunidade. Modula a resposta inflamatória e o sistema imunológico. Ritmo circadiano. Ajuda a regular o sono e a vigília, com picos pela manhã. Caracteriza-se pela negligência emocional e pela falta de afeto, atenção e suporte psicológico para o desenvolvimento de outra pessoa, especificamente crianças. Exemplo, a mãe trabalha e o tempo todo, que o tempo que ela tem é muito curto e acontece problemas onde vai fazer com que a mãe vá para casa, a criança espera um beijo, um abraço, um eu te amo, aquela conversa entre mãe e filho. Será que nós tivemos isso? Às vezes dá vontade de nós, já na fase adulta, né, de que temos as nossas mães, nós que temos as nossas mães vivas, né, de falar, mãe, senta aqui, você deitar no colo dela e sentir o carinho da mãe. Aí você volta lá na infância e você lembra, você para pensar, nossa, como eu desejei isso da minha mãe. Como eu desejei ter esse carinho da minha mãe, ter deitar no colo dela e ela ficar ali fazendo carinho na minha cabeça, falando, filho, eu te amo. Eu brinco com meu filho de 10 anos, ele vira e fala, a senhora não me deu meu abraço. Aí eu dou aquele abraço xoxo, por estar cansada. Não, a senhora não me ama. A senhora não me abraçou, a senhora não me ama, eu quero o abraço apertado. Aí eu vou e abraço ele até dar um estralo, né, nos ossos dele. E aí a gente brinca e aí na hora que vai dormir eu dou um beijo e falo, te amo, filho. Porque quando ele tiver adulto, ele vai se lembrar. E ele vai querer me abraçar e falar, mãe, eu te amo. E ele vai passar isso pro filho, porque eu desconstruí. Ou, na verdade, eu não trouxe uma destruição emocional. Na verdade, eu trouxe para ele soluções, resolver problemas que ele pode ter posteriormente com algum tipo de com algum filho dele. E ele pode trazer isso para o filho. Né? Abraçar o filho, chegar, abraçar, beijar e falar, sentar e conversar e dizer eu te amo. Porque a mãe fez isso.
Olha que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. É do filho virar lá na escola e falar assim: eu e minha mãe, a gente se ama. Eu amo a minha mãe fala que me ama, minha mãe me abraça, minha mãe. Eu não tenho problema com esse problema com a minha mãe. Eu sou assim, eu faço isso, minha mãe briga comigo, mas a minha mãe me ama, porque a minha mãe ela demonstra o amor que ela tem por mim. E ela não tem essa diferença com nenhum de nós, que somos irmãos. Ela demonstra, é claro que cada um é de um jeito, mas ela demonstra o amor de forma que cada um possa sentir esse amor. E às vezes é desconstruído dentro de nós isso, e como uma forma de atacar os nossos pais, nós que somos mais velhos, nós queremos fazer isso com os nossos filhos, mas nós não resolvemos o problema com os nossos pais. Não conseguimos abraçar, não conseguimos beijar, não conseguimos dizer que amamos. Assim, eu não vou fazer com meu filho aquilo que a minha mãe fez comigo, mas daqui de mim para lá eu consigo resolver, mas de mim para trás eu não consigo resolver. Vai adiantar o quê? Vai adiantar o quê? Tem coisas que dá para resolver. E aí eu posso resolver? Então eu resolvo. Vamos dividir em 2 aulas, né? Isso aí tudo, com as imagens, né? Com os slides a serem passados de acordo com cada situação daquilo que a gente está falando e passando para cada um de nós. Não tem um momento de alegria, diversão, e aí, né, a criança, o filho ou a filha, ela começa a sentir que a mãe não ama, que há uma diferença, né, entre os irmãos, infelizmente. E às vezes a gente fala: você faz isso com meu irmão X, com a minha irmã X, mas comigo você não faz. Você trata assim o meu filho, o meu irmão, mas a mim você não trata assim. A gente carrega isso dentro de nós, né? E aí vai trazer já, né, em questão só do individual, né, passa para o plural, passa para 2, para 3, para 4, para ser resolvido. E o que você puder resolver, você resolve. O que você não conseguir resolver, deixa para Deus resolver esse problema. É deixar para Deus, não tem jeito. Gente, se tiver algum barulho aí por fora, vocês me desculpem, mas eu tô fazendo aquilo que né, que eu consigo fazer em questão do silêncio que está aqui dentro. Então tem um momento de alegria, diversão. Aí começa a sentir aquela dificuldade, né? Sente que a mãe não ama porque ama o irmão mais do que a mim, né? Na verdade. E que foi um erro ter nascido. Aí eu tô fazendo o que dessa vida? É um erro na minha vida, porque tudo vai por água abaixo, nada presta, nada desenvolve, nada acontece, vai tudo por água abaixo. E aí vem o sentimento da rejeição. Abre espaço para lembranças, né? Vai causar situações delicadas. Agora vamos tentar fazer isso na próxima aula, tá? Nessa última aula eu espero que a gente consiga fazer isso da melhor forma, trazer lembranças, né, que são importantes. Eu preciso que você faça isso. Depois que você assistir essas aulas, eu vou dividir em 2, tá? Essa aula que eu vou dividir em 2. E eu quero que você, né, analise, você individualmente, analise, abre um espaço aí para lembranças daquilo que eu acabei de falar, tá? Sobre o fato de você se sentir rejeitado, de você ter outros irmãos, o que pode ter acontecido na sua infância, o que pode ter acontecido na sua infância, que te trouxe consequências, que te fez estudar, se tornar um profissional, mas dentro de você ainda há uma enfermidade, você ainda está doente, você ainda não conseguiu perdoar, você não conseguiu passar pelo processo da cura. Mas eu sou psicanalista, sou psicóloga. Mas eu não consegui perdoar. Ou seja, eu sou inteligente.
Mas eu preciso buscar uma maturidade a ponto de entender que eu também preciso da cura. Olha, mentorias são importantes para o psicanalista, para o terapeuta. Mentorias é importante, porque o profissional vai nos ajudar num crescimento, a como desenvolver o nosso trabalho, como desenvolver aquilo, e talvez desperta algo em nós que talvez a gente achou que a gente conseguiu resolver, não resolveu. Isso não é vergonha. Que bom que a gente viu que teve um problema que dá para resolver. Que bom, é melhor do que ficar aquilo guardado e ali só aumentar a ferida, a dor. É bom que a gente busca resolver. É importante isso na minha vida, para agregar não só mais conhecimento, mas buscar sabedoria. Porque, na verdade, o ser inteligente não faz com que a gente não venha errar. Eu sou inteligente, mas eu posso continuar errando. Bater na mesma tecla. Mas a sabedoria me impede de errar. Porque vai muito mais do que um conhecimento. Jesus era sábio. Ah, Jesus é inteligente. Não, ele era sábio. Ele não errou. Ah, mas ele é Deus, mas ele veio como um ser humano. Ele sentiu dor. Sentiu dores, frustrações, ele sentiu muita coisa. Mas ele não errou, ele não pecou. Ele sofreu dores que eu e você não suportamos. E se a gente passar a sentir pelo menos um terço, um pedacinho da dor que ele sentiu, a gente já morre. Só o fato de termos depressão nos faz querer tirar a própria vida. Imagina só o que Jesus passou. Então a gente precisa atentar para isso, a gente precisa atentar para esse tipo de coisa. Porque Jesus, ele veio trazer uma cura não só nos trazer uma ligação direta com Deus, mas trazer uma cura emocional e física. Ele veio para muito mais. Às vezes a gente fica ali fixada no mundo espiritual, e aí que vem a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a última parte, que o nosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, íntegros, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É muito mais além do que a gente pensa, muito mais além do que a gente imagina. Olha só como que isso é sério, como que isso é muito importante para mim e para você. Bom, abandono intelectual. Segundo o Código Penal, é um crime cometido pelos pais que deixam de proporcionar aos seus filhos a instrução primária. Olha só como que isso é importante. Ou seja, quando os pais não matriculam os filhos na idade escolar, no estabelecimento de ensino de rede pública ou particular, nós estamos sendo negligentes, estamos sendo estamos roubando do nosso filho a capacidade de aprendizado, de estar ali com outras crianças, de estar ali estudando. A gente vai estar tirando do nosso filho o direito escolar, o direito de estar ali aprendendo, crescendo, desenvolvendo a mente, o cérebro, desenvolver o corpo dela, de trazer fisicamente uma alimentação saudável, fisicamente, emocionalmente. Não é só alimentação de comidas, não. O físico, o corpo, a alma, corpo também. E muitas mães, infelizmente, elas não fazem isso. Elas roubam dos filhos isso. Abandono de incapaz. Olha só que coisa mais interessante a respeito dessa imagem aqui. Olha só. A Cuca. Olha só sobre a Cuca. Na neném que a Cuca vai pegar.
Mamãe foi pra roça, papai foi trabalhar. A gente já ouviu muitos dos nossos pais cantarem essa música e por ignorância, roubando dos nossos filhos e trazendo portas que não podem ser abertas. A gente coloca uma abertura ali no nosso filho que não deve colocar e traz também sobre os nossos filhos o medo. Nossos filhos vão crescendo, vai trazer transtornos mentais, vai trazendo uma incapacidade mental no filho, porque o filho tá assim, a mãe foi pra roça, o pai foi trabalhar. E a cuca vai vir me pegar. Quem é que vai me socorrer? Quem vai me socorrer? E isso é muito sério. Agora, em termos da gente estar lembrando isso, eu quero também traçar sobre isso na última, né, nessa última aula, para a gente falar um pouquinho sobre isso. A cuca vai pegar. Mas pensa bem, isso aconteceu com você? Você teve esse tipo de problema? Seu pai, sua mãe já cantou isso para você? Sem contar a mula sem cabeça, né? Olha como isso vai trazer sérias consequências, sérios problemas para os nossos filhos. Aí nós vamos falar sobre traumas, né? A questão dos traumas, o que causa na vida da criança, na fase adulta, os traumas, os gatilhos que são despertados na criança. É uma coisa, assim, é surreal. É algo surreal. Então, aí nós vemos ali o abandono de incapaz nessa parte aqui. Refere-se à negligência de um indivíduo que, por uma razão menor da idade, deficiência ou doença, né, etc., não é capaz de se defender sozinho. Ou seja, o filho, assim, e agora? Quem é que vai me defender? Quem me defenderá? A criança não vai saber se defender, porque a cuca vem pegar, a mamãe para a roça, o pai vai trabalhar. Quem vai defender? Porque o calor da mãe vai trazer ali um suporte, uma calmaria, uma tranquilidade. O pai vai trazer uma proteção que, que ninguém vai trazer essa proteção do homem forte, do homem que realmente vai fortalecer o filho vai crescer sabendo que ele tem o pai, o super-herói que pode estar contando. E aí o pai tá trabalhando e a mãe tá pra roça e a cuca tá indo pegar o filho, né? Não é capaz de se defender sozinho. Esse tipo engloba o abandono físico, material, emocional e intelectual. E aí nós vemos aqui uma imagem, essa imagem é de uma criança olhando pela janela. Essa imagem da criança olhando pela janela, a gente pode trazer também alguma coisa que pode vir como referência da nossa infância, alguma coisa que pode ter acontecido. Se tiver alguma coisa alguma lembrança, alguma recordação, alguma memória para você, é bom você trazer essa memória. E eu vou falar novamente, é importante que anote tudo que você precisar. Se for necessário, veja essas aulas novamente para a gente fechar com chave de ouro. Eu peço a você arrume um tempo para isso. Porque eu tenho que arrumar um tempo para passar para vocês tudo isso aqui. E olha que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu não sou diferente de você, né? Talvez de diferentes problemas, de coisas que às vezes o que você faz não é a mesma coisa que eu faço, mas a gente tem que correr contra o tempo e a gente tem que aprender a pegar as melhores partes, as melhores coisas e também colocar cada um no seu lugar, né? A gente tem 7 dias, né? Para colocar cada parte, tem questão do estudo, questão de filho, casa, trabalho, aula, atendimento, muita coisa. Então a gente pode tirar um tempinho para também fazer as anotações da última aula. Eu espero que você
venha nessa última, e eu espero em nome de Jesus que a gente consiga terminar isso aí com chave de ouro, ok? E eu quero ver você falando, eu quero ouvir você falando o que você aprendeu, o que isso pode agregar sobre a tua vida, de coisas que talvez você, de memórias que trouxe a você, que pode te ajudar também a resolver coisas que talvez ficaram perdidas lá atrás. E essa própria imagem, essa próxima imagem também dessa criança, aonde ela fica ali sozinha, acuada, e talvez se isso aconteceu com você, é bom a gente relembrar. O choro é necessário, o choro é importante a gente pôr para fora, é importante a gente colocar aquilo que aconteceu, o que a gente sentiu, porque até mesmo alivia, né? Tira aquele peso das costas, alivia quando a gente simplesmente fala. Traz um alívio muito grande. E outra coisa, pessoas que ela guardam muitas coisas, que elas ficam ali sentindo a dor, traz problema nervo ciático, problema de coluna, porque vai só aumentando o peso. Lembra ali da história do peregrino? Ele chegou numa certa parte que ele conseguiu tirar o fardo dele porque ele teve uma jornada. Então, nós temos uma longa jornada por aí. E a cada passo que a gente dá, a gente precisa ir tirando o fardo que está nas nossas costas, nos livrando dessas coisas, liberando, para que até mesmo pessoas que têm problema de coluna conseguem resolver. Tem pessoas que elas recebem a cura por um simples perdão que ela libera, por um fardo que ela acumulou durante anos, ela joga o fardo, ela não quer mais aquele fardo, ela libera e simplesmente ela se sente aliviada. Isso é muito bom. Olha que a medicina ela é muito importante, mas o lado da nossa psique, da nossa alma, como que Deus foi maravilhoso em nos trazer isso dentro da Bíblia, como que Jesus trabalhou, como que Jesus teve as estratégias ali para trabalhar com as pessoas. Porque Jesus ele foi estratégico, mesmo que muitos tentaram destruir, né, os momentos em que Jesus estava ali com o povo. Ele foi estratégico. E ele falou: olha, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. O que me torna incapaz? O que me torna incapaz de resolver esse problema? O que eu posso trazer? Eu preciso trazer uma crítica analítica sobre mim e pontuar aquilo para que eu possa conseguir resolver isso. É tanta coisa, né? Olhando para o passado. Olhando para o passado. O processo de deixar ir não é linear, é uma dança complexa entre memórias, sentimentos e novas oportunidades. Ao liberarmos as mágoas, criamos espaço em nossos corações e mente para experiências mais positivas e renovadoras. A sensação pesada de culpa acompanha a pessoa por um bom tempo, carrega por um tempo, e carregar não resolve e vira uma bola de neve. E situações vão cada vez piorando e afeta outras áreas das nossas vidas. O tempo passa, mas o que aconteceu continua dentro de nós, trazendo frustrações, bloqueios, paralisações, etc. É preciso analisar quais áreas de nossas vidas estão paradas e colocar as coisas no lugar. Como posso abrir mão desse sentimento que me paralisa? O deixar ir é uma prática contínua, quase zen, uma prática clínica focada em transcender o ego e a linguagem para alcançar a cura, que exige presença e atenção aos nossos próprios sentimentos. Eu vou parar por aqui e deixar que a gente conclua na última aula. Foi bom, trouxe também para mim lembranças que aconteceram também, coisas que, né, a gente precisa resolver. Então, se isso foi bom para você, se isso agregou, né, em algo, trouxe alguma memória, alguma coisa importante para você, não deixa passar.
assista essa aula uma vez, duas vezes, essas aulas uma vez, duas vezes, para que isso possa ser bom para você. Faça as anotações, coloque o nome das pessoas que precisam ouvir você, né? Talvez ouvir você, pessoas que você pode resolver e talvez coisas que você pode falar e resolver dentro de si com essa pessoa, embora, né, talvez a outra pessoa não aceite, não resolva, mas você vai conseguir resolver isso dentro de você. O importante é ressignificar. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.